Olá, estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal VC na Geografia e a mais uma videoaula. Essa videoaula está sendo gravada especialmente para os meus alunos do 8º ano da Escola ESA, aqui no município de Iguape. E nessa aula nós vamos falar sobre o clima europeu e também sobre a vegetação deste continente que nós estamos vendo nesse módulo, certo? Os aspectos aí naturais. Então, antes de nós falarmos sobre o clima europeu, nós temos que compreender algo que vai ser necessário para análise e para constatação de qualquer clima em qualquer continente do mundo, que são os fatores climáticos. Então, o que são fatores climáticos? São fatores que influenciam no clima de uma região, certo? Na temperatura média, né? E toda essa dinâmica. Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos falar é sobre a latitude. Em qual área do globo terrestre essa área, esse local que nós estamos analisando o clima, está inserido, né? Então, dependendo, nós sabemos que quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, esse clima tende a ser um clima mais quente, por causa da incidência dos raios solares. À medida que a latitude vai aumentando e esse local ele fica localizado, né? O local fica localizado, é boa. Esse lugar ele fica localizado mais próximo das regiões polares, então a incidência dos raios solares ela é menos direta, né? Ela vai incidir mais perpendicularmente e aí vai proporcionar um clima mais ameno, ou seja, mais frio. Tranquilo? O próximo fator climático que a gente tem que perceber é a altitude. Então não confunda latitude com altitude, tá? Latitude, nós sabemos que é a distância de um ponto com referência a partir da linha do Equador, né? A distância de um ponto da linha do Equador é a latitude. Ela pode ser norte ou sul. A altitude é a altura de um relevo partindo, né, com referência aí ao nível do mar, certo? Então, quanto maior a altitude, também o clima tende a ser mais frio. Então, se uma região ela está localizada em um local de altitudes elevadas, a tendência, né, é que o clima seja mais frio, beleza? Depois nós temos aqui a maritimidade e a continentalidade. São duas coisas diferentes, mas se enquadram aí no mesmo fator climático, certo? Então, o que é maritimidade e o que é continentalidade? Maritimidade é a influência do mar no clima daquela região. Geralmente, áreas muito próximas ao oceano, ao mar, elas tendem a ser influenciadas e são áreas mais úmidas, beleza? E também tem a questão da variação de temperatura durante o dia, né? A amplitude térmica tende a ser menor. Por quê? A água ela demora mais para esquentar, mas ela também demora mais para esfriar. Isso faz com que aquela região, aquele local, fique aí com a temperatura não varie tanto. Em áreas, e o que é a continentalidade? É a influência do continente, né? Então, por exemplo, se eu estou numa área que fica no meio do continente, de um continente, e eu não tenho ali nenhuma área de mar próximo de mim, então, geralmente, esse clima que eu vou enfrentar ali é um clima seco, tá? Porque não chega a umidade ali do mar, beleza? Por isso é importante a importância dessas áreas serem áreas arborizadas, porque essas árvores elas vão lançar ali uma umidade no ar, né? Para não ficar tão seco, beleza? Então aí depois nós temos as correntes marítimas. Como que as correntes marítimas influenciam? Se eu estou numa área próxima do mar, por mais que eu tenha um pouco mais de umidade, mas se as correntes marítimas que incidem sobre aquela região são correntes marítimas frias, eu não vou ter tanta umidade. Por quê? Porque a água não evapora tanto. Mas se eu estou numa região de correntes marítimas
quentes, né, que é o caso, por exemplo, da Europa, eu vou ter uma boa umidade, porque essa água ela vai evaporar e os ventos, né, que é o último tópico, vão trazer esse vapor d'água para dentro do continente, beleza? Aí nós temos, por último, as massas de ar, ou seja, né, basicamente falando, os ventos, a incidência dos ventos. Se eu tenho um local que as massas de ar que incidem são massas do oceano para o continente, eu tenho uma variação de temperatura. Se são massas de ar do continente para o oceano, então eu tenho outra temperatura, né? Lembrando, não sei se vocês percebem, mas as pessoas mais antigas falam, quando bate aquele vento que a gente chama aqui na nossa região de vento noroeste, né? Vem aquele vento quente, abafado. Por quê? É um vento que vem de dentro do continente. Então não tem umidade nenhuma. Mas o vento que a gente chama aqui o vento leste, né? A brisa do vento leste é aquela tranquilidade, aquele ventinho fresco. É porque é o vento que vem do oceano. Tranquilo? Vamos então falar rapidamente sobre os climas europeus e eu volto já. Então, pessoal, trouxe vocês aqui para a tela do computador para nós falarmos um pouquinho sobre os climas do continente europeu, beleza? Aqui é melhor porque a gente consegue visualizar os climogramas. Tranquilo? Então vamos lá. São 6 tipos basicamente de clima lá no continente europeu e nós vamos falar primeiro do clima subpolar, ou também conhecido como frio de montanha. Aqui vocês podem ver que eu pontuei as principais características. Então nós temos aqui um climograma da cidade de Santes, na Suíça, fica lá nos Alpes suíços, certo? Então eu vou passar o mouse aqui, ó. Essas barrinhas azuis são barrinhas de precipitação, que significa o quê? Chuva, né? Chuva ou, em alguns casos, neve. Então aqui nós temos aqui mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então um ano inteiro, tá? Eu só vou explicar mais detalhadamente o primeiro climograma para vocês saberem. Nesse outro eixo aqui, nós temos a temperatura de 0 a 30 graus positivos, né? 0 a 30 graus e de 0 a menos 20, certo? Aqui, como eu falei para vocês, da precipitação, e essa linha aqui, ela vai indicar a temperatura. Então, por exemplo, no mês de julho para agosto, qual foi a temperatura média mensal do clima subpolar, né? Então foi a temperatura média mensal foi próximo dos 10 graus, tranquilo? Então vamos às características. O clima subpolar é o frio de montanha, invernos frios e longos, tá? Então bastante frio. Você pode ver aí que aqui, por exemplo, nesse caso a gente consegue ver que quais são os meses de inverno? Janeiro, fevereiro, março, tá? Abril ainda pega um pouco, começa a subir a temperatura. E aqui, ó, novembro e dezembro, muito frio, beleza? Os outros meses, então aqui você vê basicamente inverno bastante frio, né? Inverno frio e longo, beleza? E aí no verão aí nos meses de maio a outubro, vamos dizer assim. Por isso que tem só 2 estações bem estabelecidas. Então vamos lá. Invernos frios e longos, temperaturas médias abaixo dos 8 graus, beleza? Você pode ver que não chega a 10 graus aí. É um clima característico dos Alpes suíços por causa da altitude. Lembra que eu falei na lousa ali? A influência da altitude. Fica no norte da Europa, então também ali próximo da região polar, mas não na região polar, porque é o clima subpolar, abaixo da linha polar. No sul da Europa também ele acontece nas áreas que tem maior altitude, tá? E é uma região que tem os níveis de precipitação mais altos da Europa, beleza? O próximo é o clima frio, beleza? Então o clima frio lá na Rússia. A altitude, você pode ver aqui
que não tem altitude praticamente nenhuma, e latitude 64 norte. Vamos lá, invernos rigorosos de até menos 15. Então você pode ver que o inverno também continua sendo dezembro, janeiro, fevereiro e março, tá? Com a menor temperatura registrada no mês entre janeiro e fevereiro. Verões com médias de até 15 graus, você vai ver aqui que os verões também têm uma média de temperatura, não que nenhum dia faça mais do que 15 graus, muito pelo contrário, né? Tem dias que fazem mais, mas tem dias que isso é uma temperatura média, beleza? Aqui é na cidade de Arcângel, lá na Rússia. Esse lugar fica às margens do Mar Branco. Esse Mar Báltico, ele congela no inverno. E aí nós temos não muitas precipitações, beleza? Ou seja, não tem muita chuva. Você pode ver que o nível de chuvas é bem... não é tão baixo, mas é baixo, beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, clima temperado oceânico. Então, o clima temperado, pessoal, ele é o clima, vamos dizer assim, mais ameno que tem no... clima mais suave que tem no continente europeu, beleza? O continente europeu não tem clima tropical, tá? Essa questão vocês vão ver bastante diferença, principalmente depois, quando vocês chegarem no 9º ano, que vocês vão estudar aí o continente africano e o continente asiático, que vocês vão ver, né, que são regiões de uma diversidade muito grande de climas e de vegetações. Vamos lá. Clima temperado oceânico. Tem a mesma latitude do temperado continental, certo? Que é o que a gente vai ver depois. Ele recebe grande influência da maritimidade, ou seja, próximo do mar, né? Aqui é a cidade de Paris, na França, por isso que é temperado oceânico, porque ele recebe essa influência do mar, do oceano. Os invernos não são tão frios, né, mais brandos, então você pega aqui os meses de inverno, média aí de 0 grau, no máximo aí, né, temperatura mínima de 0 grau, que está falando sobre Paris. Ela é interessante que ela tem influência de uma corrente marítima quente chamada Atlântico Norte, beleza? Então ela tem uma precipitação bem distribuída ao longo do ano, tá? Essa corrente marítima quente, ela favorece na questão da precipitação e também na questão do clima. Você pode ver que o verão, né? No verão ele chega aí a 20 graus de média, né? Você já deve ter ouvido falar nos jornais, por exemplo, no período do verão em Paris, na França, fazendo 50 graus num dia, né? Isso aí não é tão incomum, tá? Vamos para o próximo. Clima temperado continental. Esse clima temperado continental, ele, ao invés dele sofrer a influência da maritimidade, ele sofre a influência da continentalidade, por isso continental. Então ele fica no meio do continente. Então, geralmente, o nível de precipitação ele não vai ser tão alto quanto deveria, certo? Nessa região, ainda tem um nível de precipitação considerável, por quê? Por causa da influência das florestas, né, densas que tem em volta. A gente vai ver sobre vegetação logo logo. Então aqui, invernos muito rigorosos. Você vê que quando tem influência da continentalidade, tem uma amplitude térmica muito maior, tá? Então, invernos muito rigorosos, com média de até menos 15. As precipitações muitas vezes são em formas de neve. Os verões são chuvosos, né, relativamente aí, de acordo com o nível de chuvas de lá. E acontece, como eu falei, na área central, interior do continente. Então, a influência ali da continentalidade. Clima semiárido temperado. Então, nós temos aqui, nessa região, um clima já bem parecido com o clima semiárido, por exemplo, da Caatinga, né? Um clima aí já quase desértico. Então vamos lá. Invernos frios com média de menos 3 graus, né? Invernos frios por causa da latitude. Tá ali no meio do caminho, por isso que é o clima temperado. Verões quentes com média de 23 graus, né? Tranquilo.
você vai ver aqui. Então tem dias que faz muito calor. Fica às margens ali do Mar Negro, do Mar Cáspio. Pouca chuva, pode ver o nível de chuvas muito pequeno. É uma área pouco ocupada porque esse tipo de clima não favorece a ocupação e sofre muita influência da continentalidade. E aí nós temos o clima temperado mediterrâneo, tá? Que é o último. Com invernos amenos, né? Você vai ver aqui. Esse clima temperado mediterrâneo, ele vai parecer bastante com o clima tropical, com uma diferença. No clima tropical, os invernos são secos e os verões chuvosos. Esse aqui não. Os invernos são chuvosos e os verões secos. Você pode ver que quando aumenta muito a temperatura, a precipitação vai lá embaixo, tá? Invernos amenos, com média de 10 graus. Verões quentes e secos, com média perto dos 30 graus. Poucas precipitações no verão. Aqui eu coloquei errado, tá? Sul dos dobramentos modernos, ou seja, ela fica numa área que fica ao sul das regiões montanhosas, né? E aí ela tem a influência do mar Mediterrâneo e a influência da maritimidade. Cavalo, coloquei errado aqui também. Esse é o tal do mula. Maritimidade, beleza? Então é isso aí. Vamos prosseguir nessa aula, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui para a lousa, nós vamos falar sobre as paisagens vegetais do continente europeu. O que a gente precisa ter em mente, não só quando vamos falar do continente europeu, mas em qualquer outro lugar do planeta. A paisagem vegetal está intimamente ligada com os climas, o clima da região, certo? Então não tem, por exemplo, como eu ter uma vegetação de uma floresta equatorial, se eu não tenho um volume de chuva muito grande, que é uma característica do clima tropical, do clima equatorial, beleza? Então vamos lá. A primeira paisagem vegetal que a gente vai destacar aqui é a tundra, né? Então a tundra é uma vegetação que para nós aqui no Brasil não existe, né? Não existe no nosso contexto. É por isso que muitas vezes os alunos têm um pouco de dificuldade de compreender o que é a tundra. Então a tundra, ela se desenvolve no extremo norte do continente europeu. Então você já pode pensar, extremo norte lá próximo do Círculo Polar Ártico, beleza? Então ela é formada por musgos e líquens, né? São vegetações aí bem rasteiras e bem inibidas aí. Formando aí pastos para as renas, tá? Que é uma atividade, pastoreio de renas, é uma atividade econômica muito feita lá naquela região. Não é à toa que o Papai Noel usa renas para entregar o seu e o meu presente, certo? Eu sempre faço essa brincadeira, por quê? Porque o pessoal relaciona mais, por exemplo, principalmente na diferenciação entre Ártico e Antártida, né? O Papai Noel mora no Ártico, então o Ártico é povoado, a Antártida não. A Antártida é povoada só pelos cientistas, mas isso é para uma outra aula, beleza? Então lembra, as renas do Papai Noel comem líquens e musgos que fica presente na tundra, que é uma vegetação do extremo norte do continente europeu, de um lugar muito frio, por sinal. Beleza? Aí depois nós temos a taiga. Um pouquinho para baixo nessa linha de frio, mas ainda um lugar muito frio, nós temos a taiga. O que é a taiga? A taiga é uma floresta de coníferas. Nossa, professor, mas o que é coníferas? Coníferas, o nome já diz. Árvores em forma de cone. Por que elas são em formas de cone? Por causa da neve. Beleza? Então, pinheiros, basicamente, são árvores muito utilizadas na produção de madeira. Se encontra ali na Rússia, na Finlândia e na Suécia. Próximo, floresta temperada. Floresta temperada, ela ocupa, né, ou deveria ocupar a maior parte do continente europeu. E o nome floresta, você já sabe, são árvores de grande porte, né? Porém, a maior parte
dessa floresta temperada do continente europeu, ela foi devastada devido ao processo de ocupação, a utilização, né, de meios aí comerciais. Ela foi devastada. Ela apresenta uma folhagem chamada de caduca ou decídua. Por quê? Porque nesse caso, ela, durante os períodos de outono, de inverno, as folhas dessa vegetação, ela cai, beleza? E é composta aí sim por carvalhos, beleza? Então, aí depois nós temos a vegetação mediterrânea, que é próxima ao mar Mediterrâneo. Essa vegetação mediterrânea é interessante que ela surge muitas vezes em paisagens secundárias. O que são paisagens secundárias? São paisagens que eram formadas pelas florestas temperadas, mas foram devastadas, e aí depois surgiu essa vegetação mediterrânea, que são dos maquis e dos garrigues, beleza? É uma vegetação aí arbustiva. E aí, por último, nós temos os estepes e as pradarias, né? São basicamente os campos. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, um tipo de pradaria nos pampas, né? Nos pampas gaúchos ali e indo sentido Argentina. Então ela ocupa o centro-norte da Rússia e ela é interessante que ela se desenvolve nos solos mais férteis ali da Europa. Por que esses solos férteis? É uma terra preta, porque ela tem grande presença de matéria orgânica, porque esses vegetais, muitas vezes, essa gramínea, né, esse pasto, esse campo, muitas vezes ele se decompõe no inverno e aí torna aquele solo muito fértil, tá? Interessante salientar que o estepe, ele se dá no período, estepe e pradaria são diferentes. O estepe ele se desenvolve no período de seca e nos períodos com maior umidade se desenvolve aí as pradarias. Beleza? Eu vou direcionar a atividade aqui e a gente finaliza essa aula por hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tarefas complementares. Testes 3 e 4 da página 197, beleza? Ah, professora, teste, tá tranquilo, tá de boa. Presta atenção aqui, ó. Responder no plural e justificar no ClassUp, beleza? Então você vai responder lá no plural e vai enviar uma mensagem para mim justificando. Ah, professor, eu escolhi a alternativa A, a 3 eu escolhi a alternativa A por causa disso, 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 e a outra escolhi a alternativa G, F, H, sei lá, o que vocês acreditarem e que tem uma justificativa, beleza? Deixando bem claro. Fez no plural, não enviou a justificativa para mim, a atividade vai valer só 50%, vai ficar como incompleta. Tranquilo? Então, espero que vocês façam aí com afinco. Separem sempre um tempo para revisar o material didático de vocês. Eu já falei para vocês e eu sempre falo, né? Não é perda de tempo, é ganho de conhecimento. Tá bom? Espero vocês na próxima aula e que Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço. Fui!